Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E uma importante notícia que acabou saindo ontem, ali no final da noite, foi sobre o fundo imobiliário CVBI11, que fechou ontem, a quinta-feira, sendo negociado na casa de R$ 77,16. Por que ele tem chamado a atenção e tem gerado boas notícias? Porque em dezembro, embora o fundo imobiliário tenha apresentado um prejuízo aí de 4,8 milhões, mesmo assim ele ainda ficou com 12 milhões para ser distribuído para os seus cotistas, o que fez com que ele acabasse distribuindo aí R$ 1,09. Como a cota dele está na casa de R$ 77,16, esse dividendo vai fazer com que nos últimos 12 meses, ao invés de ter pagado 14,66, ele acabe subindo aí para 15%. Para você que não conhece o CVBI, ele é um fundo de papel, ou seja, investe principalmente em CRI nos seguintes segmentos: shopping, cotas de outros fundos imobiliários, FDIC, escritório, logístico, no segmento de consumo, loteamento e residencial, ou seja, ele acaba comprando aí essas dívidas, né? Ou seja, o segmento fica responsável por acabar pagando aí o CVBI11, certo? Quando descemos aqui embaixo, a gente consegue ver que ele tem uma reserva acumulada ainda de 17 centavos, ou seja, a gente está pagando muito bem, está com a reserva de 17 centavos, tem 89.216 cotistas. Uma informação muito importante: ele nessa casa de R$ 77,16 faz com que você esteja levando a carteira do CVBI11 IPCA mais 12. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o Tesouro 2035, que é a principal referência, ele está pagando IPCA mais 7,58, 7,49. Aqui você vai estar recebendo IPCA mais 12, ou seja, muito acima dos títulos públicos e, além disso, isento de imposto de renda. Ele tem um patrimônio líquido de 998 milhões e o mercado, evidentemente, está precificando todos os fundos imobiliários para baixo, então o mercado está negociando ele na casa de 924 milhões, certo? Quando nós descemos um pouquinho mais embaixo, nós conseguimos observar que ele tem tido nos últimos 12 meses uma excelente distribuição de dividendos, sempre muito próximo da casa de R$1, o que faz com que ele consiga bater o CDI em todos os momentos, certo? Ele começou em janeiro de 2024 pagando uma taxa de CDI, no caso aqui 136% do CDI. No mês de abril, por exemplo, março e abril, ele chegou a pagar 161% e no mês de abril ele pagou 156%, teve uma pequena queda, depois voltou a subir, de forma que ele voltou de novo para os patamares de 158% do CDI. Ou seja, mesmo o CDI subindo, ele continua performando muito bem. A maior prova é que o CVBI é essa linha azulada escura e ele consegue bater o IFIX no segmento de recebíveis, consegue bater a inflação e consegue bater também o CDI. Como vocês podem observar, o CDI ele sobe de forma retilínea, mas mesmo assim o CVBI ainda consegue performar de uma forma superior. Quando nós descemos aqui, nós percebemos que o acumulado do CVBI foi 56,1%, já ao longo dos anos foi de 10,6% ao ano.
Já o CDI líquido, ou seja, não foi descontado o imposto de renda, deu 43,2, perdendo para o CVBI. O IFIX de recebível ficou menor ainda e a inflação ficou menor ainda. A inflação aí por ano foi aí de 5%, que é o que o governo está lutando agora para tentar empurrar a inflação para a meta que é entre 3,5 e 4,5, certo? O número de cotistas sempre girou ali na casa de 91 mil a 89 mil cotistas, né? Então, ao longo do ano ficou oscilando muito porque, embora seja um fundo que paga muito bem, ele ainda não é tão conhecido pelos investidores, e isso faz parte porque o mercado de fundos imobiliários tem mais de 500 fundos imobiliários. Quando nós olhamos aqui, nós temos diversos segmentos, sendo que ele tem uma grande concentração no varejo, no loteamento, segmento de shopping e logístico. Os seus CRIs estão distribuídos por todo o país, ou seja, bastante diversificado, evidentemente com maior concentração sempre em São Paulo e depois no Rio Grande do Sul, certo? Descendo mais aqui embaixo, nós conseguimos ver a distribuição por indexador e nós vamos ver que ele tem 80% ou 92%, na verdade, da carteira indexado à inflação, né? Ou seja, IPCA mais 10,5%, ou seja, muito acima, né? Mas muito acima mesmo do que os tesouros públicos conseguem pagar, porque os tesouros públicos estão pagando na casa de 7,4, 7,5. Aqui você vai levar uma carteira com IPCA mais 10,5 e o CDI, que além da Selic estar subindo, ele ainda consegue colocar 4,5 acima, ou seja, CDI mais uma taxa de 4,7. Logo, se a Selic no atual momento está na casa de 13,25 mais 4,7, você tem aí quase 18% aí em cima dos devedores que acabaram indexando seus títulos via CDI, que é de curto prazo, certo? Do ponto de vista de receita, bateu 9,8 milhões, mas nós já sabemos que esse mês subiu, né? Acabou subindo aí para quase 16 milhões, só que 4,8 foi um prejuízo contábil, de forma que ficaram só 12 milhões como resultado, ou seja, muito superior aos 9,8 milhões que foram aí no mês de dezembro, certo? Aqui nós temos a distribuição de todos os ativos, por exemplo, o segmento residencial, nós observamos CDI mais 4%, IPCA mais 6%, mas aqui está, ó, IPCA mais 13,5%, IPCA mais 13%, ou seja, no caso aqui do CRI Visconde, 13%, que foi a taxa, mais a inflação, que está 4,5%, isso vai dar aproximadamente 17%. Aqui nós temos CDI mais 5%, então se a taxa está 13,25%, mais 5 dá 18,25. Então, como vocês podem observar, nessa subida, tanto da inflação como do CDI, o CVBI tem se beneficiado muito. E vale lembrar que, se caso o fundo, esses devedores, por exemplo, o CRI Sport, o CRI Visconde, venha a dar algum tipo de calote, não tiver como pagar, não tem problema, porque nós podemos observar aqui dos lados a garantia, certo? Então são empréstimos aí cheios de garantia. Aqui, segmento de loteamento, evidentemente o segmento de loteamento, as taxas são bem mais agressivas. Por exemplo, aqui nós temos IPCA mais 20,3. Por quê? Porque o segmento de loteamento é um dos segmentos mais arriscados que tem. Nós temos de multipropriedade, IPCA em 9, IPCA em 10. Nós temos o segmento de DFQ, onde já tem uma taxa, né, até razoável, IPCA mais 7, né, ou seja,
De logística, como é um pouco mais seguro, IPCA mais 6,5, a gente consegue ver dentro da carteira. E o segmento educacional, que tem recebido muitos aportes do governo, e ele pegou aí com IPCA mais 6%, ou seja, bem tranquilo de ser pago. Já o segmento de varejo, nós temos CRI variando IPCA mais 9,5 no máximo e IPCA mais 5,8 no mínimo, ou seja, para mostrar aí a diversificação. O segmento de shopping, eles são bem seguros, independente do cenário, então ele está com IPCA máximo de 7,3 e IPCA mínimo de 5. Já o segmento de energia, né, onde você precisa de um investimento um pouco maior e mais arriscado, ele está com IPCA máximo e IPCA mais 11% e IPCA mínimo de 10%, porque o segmento de energia exige aí um maior risco, né, que é o segmento de energia, certo? Se nós olharmos do ponto de vista de liquidez, 2,16 milhões, sofreu uma queda de 5,86, mas mesmo assim ele se encontra em patamares muito altos, porque se nós olharmos a fotografia para trás, ele passou um tempo ali, principalmente entre 2021 e 2023, andando de lado. No início de 2023 tivemos aquela baita subida, onde ele saiu da casa de R$ 70 e foi para a casa de R$ 89. Com o V da Selic, né, ou seja, ao invés de cair subindo e subindo muito rápido, 1% a cada mês, o fundo caiu, ficou muito barato, porque ele voltou aos patamares de 2021, muita gente aportou, o que fez ele subir novamente, certo? Descendo aqui embaixo, nós vamos ver que o número de cotista dele 89.211, tem uma taxa de administração de 0,9, ou seja, aceitável, bem aceitável para os fundos de papéis, tem mais de 11 milhões de cotas distribuídas no mercado, um valor patrimonial R$ 90,64, último rendimento R$ 1,05, que animou muitos investidores, né, que fez justamente a cota subir bastante, e ele vem se aproximando do patrimônio de 1 bilhão, que isso é muito importante para o investidor, que o fundo imobiliário atinge o patrimônio de 1 bilhão, certo? Ele vem se aproximando do seu dividendo médio, seu dividendo médio é 16,32, ele está chegando agora aos valores de 14,66. Mas como já observamos, com esse novo dividendo de R$ 1,05, provavelmente ele já vai chegar muito próximo desse dividendo médio de 16,32, certo? Se você comprar cota deles até o dia 9 de fevereiro, né, entre os dias 16 ou 15 de fevereiro, você vai estar recebendo aí R$ 1,00, R$ 1,05, 95 centavos, ou quem sabe até R$ 1,10 por causa da subida da Selic. Se nós olharmos o gráfico aí dos últimos 2 anos ou até mesmo dos últimos 5 anos, nós vamos conseguir ver bem que o CVBI conseguiu bater o IFIX, conseguiu bater o CDI tranquilamente e conseguiu bater tranquilamente a inflação. Como a Selic está subindo muito rápido, aí aproximadamente 1% a cada reunião, e a inflação está saindo um pouquinho do controle, isso fez com que, infelizmente, o CVBI acabasse caindo, né? Ou seja, foi o momento em que o CDI acabou passando, mas se nós observarmos aí, ele continua ainda batendo a inflação, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.